Agora eu vou conversar com a Tati Bernardi, que é cronista e roteirista. Tati, o que eu acho mais legal no seu trabalho é que é uma leitura acessível, é uma leitura do cotidiano, que as pessoas se identificam. Foi algo pensado? Eu vou escrever para esse público, com essa linguagem? Eu comecei, desculpa, eu tô rouca de tanto falar na Flip, mas enfim, vai dar para entender. Eu comecei a minha carreira em agência de publicidade. Uma coisa que eu aprendi assim, trabalhei 9 anos em agência de publicidade. Você tem que informar, às vezes você tem um espaço pequeno, né? É um título, um banner. Na época que tinha outdoor em São Paulo, você tem que falar tudo em uma frase. Aquilo tem que ser limpo, conciso, claro, né? E então, acho que é um pouco dessa escola da publicidade, escritor geralmente tem preconceito com quem é publicitário, mas me ajudou a ser uma escritora que pontua o texto com clareza, né? Não é aquela coisa muito rebuscada. Isso é uma coisa. A outra coisa, eu escrevo da maneira como eu gosto de ler. Quando é um livro que tem... eu quero saber logo e rápido o que aquela pessoa está sentindo. Se fica 3 páginas falando da cor, das folhas, né, como estava a temperatura naquele dia, usando palavras super difíceis e não acessíveis, eu preguiça de ler esse tipo de livro, porque eu acho que dá para você passar sua mensagem de forma inteligente, profunda, de uma forma que você não precisa, sabe, usar uma palavra que o próprio escritor foi no dicionário, que nem ele sabe direito o que quer dizer, sabe? E as suas crônicas, o livro, o último livro, tem a ver com experiências pessoais? Tudo que você escreve tem alguma coisa a ver com experiência? Eu acho que para ficar engraçado, eu meio me transformei assim num personagem que sou eu, mas exagerado. Né? Então, se tem um dia que eu tropecei, eu vou escrever uma crônica que eu rolei 8 andares, né? De fato, eu caí, mas eu dei uma exagerada ali para poder ter humor e também para ser um personagem um pouco deslocado de mim, né? Porque para não ter essa impressão de estar escrevendo 100% sobre mim ou sobre minha família, porque aí também me causaria uma estranheza de, é uma exposição muito. Então, é um personagem muito inspirado em coisas que eu vivi, senti ou ouvi de amigos, mas tem um exagero ali, até para dar uma protegidinha também. E essa questão do humor, de onde veio? Eu acho que desde pequenininha, estava até falando isso agora para uma outra jornalista também. Pensei isso agora, achei bom, vou usar aqui. Eu acho que desde pequenininha eu era muito palhaça. E eu venho de uma família italiana porque você vê às vezes aquela criança que é mais, a menina, né, que é mais palhaça, engraçada, e tem aquela mãe, não senta de perna aberta, não fala palavrão, não fala baixaria, tem que ser uma mocinha, tem que ser recatada, né, homem não gosta disso, não vai casar nunca. E graças a Deus eu vim de uma família que morria de rir. Então eu acho que eu fui estimulada a ser palhaça, né? Tem isso e tem também uma coisa que eu era meio inadequada na época da escola, né? Não sabia combinar roupa direito, usava aparelho, óculos, botinha ortopédica. Então o jeito de eu pertencer ali àquela galera era sendo palhaça. Então acho que são a soma dessas duas coisas e desde pequena eu gosto muito de fazer rir, assim, de falar besteira e ver o resultado. Aliás, a Tati participou da mesa na Tenda dos Autores ontem e eles foram super aplaudidos. Foi uma mesa super engraçada, foi muito bacana. E vocês falaram também um pouquinho de política. Como que você se vê nesse cenário? Eu evito, eu tenho a coluna na Folha de São Paulo, no Cotidiano. Eu sei que para não parecer uma alienada, de vez em quando eu tenho que falar de política ali, né? Mas não é muito a minha, eu não estudei isso, não é onde eu vou melhor. Mas é óbvio que eu tenho as minhas opiniões, né? E aí o Gregório perguntou ontem e eu falei. A mesa era sobre humor, mas a gente acabou falando de política. O Ricardo Araújo Pereira é um gênio, ele arrasou. Eu acho muito que o sucesso da mesa, graças a Deus, eu estava ali com ele, porque ele brilhou demais. Isso me ajudou muito. E aí, no final, o Gregório perguntou e eu falei. Só que eu acabo levando porrada de todos os lados, porque eu sou uma pessoa mais de esquerda que faz muitas críticas ao PT. Então, às vezes eu apanho da direita e da esquerda, mas eu acho muito bizarro você acreditar demais num lado só e não fazer crítica a ele. Cegamente, né? Escolhe uma coisa que você quer, mas tenha um olhar crítico para aquilo, né? Porque tem muita coisa errada ali também. Então eu fui aplaudida e vaiada, achei bonito, porque é exatamente o que eu busco na minha vida, uma mistura. Legal. E o último livro, que é recém-lançado, né? Conta um pouquinho sobre ele, o que as pessoas podem esperar. Então, o último livro chama Depois da Louca Sou Eu.
É um livro sobre ansiedades, fobias, manias, né? Eu tenho muito medo de avião e eu viajo muito a trabalho. Então eu conto minhas experiências tendo crise de ansiedade nos aeroportos. E desde pequena eu sou muito ansiosa, penso muita coisa que pode dar errado, tenho um pouco de toque. E é um livro que trata isso, que é uma coisa de fato sofrida, e eu conheço muita gente que tem isso. Parece que é o mal do século de verdade, né? E eu trato de uma forma a tentar rir disso, né? Que me ajudou muito e eu espero que ajude as pessoas que queiram ler o livro, porque é o que resta, né? A gente ri da nossa maluquice. Legal, obrigada, Tati. Ó, o livro da Tati, então, ressaltando, Depois a Louca Sou Eu, é mara, é muito legal, vocês não podem perder. Comprem, que é muito bacana. Obrigada, Tati. Obrigada a você, obrigada a você. O Matheus está lançando um livro incrível que chama A Mariposa, e eu já dei uma folhada, depois eu quero ler com calma, porque é um livro que tem os poemas da sua mãe, né, Matheus? Conta um pouquinho. Bom, minha mãe escrevia muito bem, mas morreu muito cedo, aos 22 anos, quando eu ainda era um bebê. E quando eu tinha 16 anos, eu recebi das mãos do meu pai uma pastinha com os textos da mamãe. Para mim foi um tesouro, né? Porque eu só conheci minha mãe pelas histórias que contavam sobre ela, pelas fotos que eu vi da mamãe. E finalmente, quando eu recebi os poemas, eu tinha não só uma fala da mamãe, de alguma forma, mas mais que isso, uma fala poética, com o subjetivo da mamãe, e também um material de estudo, de dramaturgia. Eu, a partir desse momento, comecei a me interessar por poesia, por Shakespeare, e por consequência por teatro, por cinema, por artes plásticas. Quer dizer, minha mãe, apesar de ter partido muito cedo, me deixou esses poemas que acabaram me formando e que agora eu celebro em forma de espetáculo, numa peça chamada Processo de Concerto do Desejo, que eu venho fazendo com bastante alegria pelo Brasil. E agora, aproveitando aqui que o Sesc nos chamou para fazer a peça, no mesmo momento em que a Flip acontece aqui em Paraty, eu resolvi, juntamente com a Polvilho, a editora, lançar o livrinho da mamãe, que simbolicamente, artisticamente, delicadamente, reproduz a surpresa preciosa que eu tive ao receber aqueles textos. Então, é uma caixinha dourada, como uma joia, e dentro dela estão soltos os 30 poemas que a Maria Cecília escreveu enquanto vivia. E a gente vê muito assim, você como respira a arte, né? E como é ver algo tão íntimo se transformar em arte? A matéria artística sempre é íntima. Sempre o artista está dizendo um pouco sobre o mundo que ele vê, sobre como ele pensa o mundo, sobre o que ele acha das coisas, sobre as coisas que alegram ele, as coisas que entristecem ele. Então, é claro, aqui tem uma exposição grande, na peça principalmente, porque é um filho falando os poemas da mãe que ele não conheceu. Mas, ao mesmo tempo, é uma celebração muito bonita. E o livrinho já não tem a ver comigo, tem a ver com ela. Agora a Maria Cecília tem vida própria, tem o livrinho dela. Eu não sei se ela gostaria ou não de ter sido publicada, mas, mãe, já foi. Agora as pessoas podem ler seus poemas. E eternizou, né? Gente, Matheus, vocês têm que ler A Mariposa. Obrigada. Obrigado você pelo carinho. Amor, resistência. De repente, amor virou ato de resistência, não hábito comum. O mundo está horrível demais, o ódio dominou tudo, até alguns movimentos sociais. Fico me perguntando se existe maior revolução do que um eu te amo. Por que não perdoar e pedir perdão, abaixar as armas, jogá-las no chão? Amar virou ato dos covardes, dos fracos, sem personalidade, ou melhor, dos loucos. De verdade mesmo, eu prefiro ser louco no mundo onde os certos deixam o ódio dominar. Por isso, nesse sistema, o meu ato de resistência é amar. Qualidade, durabilidade, economia, beleza, fácil manutenção, resistência. O piso intertravado da Petra Artefatos de Concreto reúne todas essas vantagens, além de ser um pavimento ecológico que permite o escoamento de água, evitando poças e mantendo a temperatura e luminosidade do ambiente.
A Petra Artefatos de Concreto é especialista em piso intertravado, guias, canaletas e tubos de concreto. Garantimos a melhor qualidade pelo menor preço. Sua empresa deseja uma solução direta e precisa para alcançar um público seleto e exigente? Então conheça os jornais da Editora Luxor, presentes nos 61 condomínios mais requintados de Piracicaba. Editora Luxor, jornais exclusivos e conteúdo de alto padrão, falando direto com o seu público-alvo. Acesse www.editoraluxor.com.br.